Ok, houve um equívoco. Eu sei que eu prometi que as lives seriam às 9 horas e vão continuar. Vamos lá, galera entrando aí. Pessoal, oi pessoal. Ok, houve um equívoco. Eu falei que as lives seriam às 9 horas e continuarão sendo às 9 horas. Mas ontem tivemos um problema. Ontem não consegui colocar em prática o que eu prometi para vocês. E eu quero pedir um desculpa para todos vocês. Perdão. Caju, vem cá. Você estava aqui paradinho. Comecei a falar com as pessoas, você subiu aqui. Vem cá. O pessoal te ver. Vem cá. Você ficar, se você aparecer, eles vão me perdoar. Eu sei que vão. Não. Zé Bosta. Seguinte, contar pra vocês. Ontem foi gravação de Santa Zoeira. Inclusive, o episódio de ontem, velho. Foi fenomenal. Fenomenal. Eu não sei se eu conto pra vocês o tema que eu gravei. Eu fico na dúvida. São só 16 pessoas. Eu vou contar pra vocês nosso segredinho interno aqui, tá bom? Eu chamei um canonista para analisar canonicamente os casamentos do Ross Geller de Friends. Cara, foi muito bom. Que live massa. Seguinte, o que aconteceu ontem? Nós fomos gravar esse podcast e aí, cara, tivemos um problema no estúdio, velho. A mesa de som não queria conectar com o computador, aí travou. E aí a live que era para fazer às 9 horas acabou não saindo, porque essa hora eu estava gravando o podcast. Né? A gente grava mais cedo e aí eu tinha programado para fazer a live depois que acabasse a gravação. E deu errado, mano. Porque deu errado e aí quando era para eu estar na live eu estava gravando o podcast. E aí eu preferi dar preferência pro podcast porque eu estava com um convidado. Tinha um convidado de fora lá que não é membro do Santa Zoeira. Eu falei, velho, eu não vou deixar o cara aqui no vácuo, vou fazer o trem bonitinho, saca? E aí eu tive que fazer isso, então 1000 perdões, a live de ontem não saiu, mas para me redimir, hoje nós teremos 2 lives, eu vou fazer a live de ontem agora, que é sobre como evangelizar seus familiares, é agora, inclusive vou até escrever o tema, e à noite, às 9 horas, hoje também, eu vou fazer a live sobre a live do catequistas, né? Como evangelizar o catequizando, tá bom? Então hoje são 2 lives repetindo. Agora eu vou falar sobre como evangelizar seus familiares e à noite eu vou falar sobre como evangelizar seus catequizandos para os catequistas de plantão. Então, para me redimir, 2 lives num dia só e aí a gente volta e continua à noite, tá bom? Continua à noite até lá na sexta-feira, a nossa semana missionária, beleza? Deixa eu escrever aqui o tema de hoje. Pessoal do Pão Nosso, vou responder. Eu vi a mensagem, eu só não consegui responder. 1000 perdões. Vou responder assim a live, beleza? Desculpa. O pessoal do Pão Nosso falou comigo, o Ranieri falou comigo, eu não respondi. Ele, tadinho. Tema: como evangelizar seus familiares. Essa aqui eu acho que é uma dúvida que, assim, quando alguém vem falar comigo de evangelização, quando alguém vem me perguntar de evangelização, geralmente eles me perguntam isso. Por que ele não está fixando? Tá travando para vocês, gente? Não tô conseguindo. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Pera aí que eu tô fora do Wi-Fi. Bom, pronto, agora eu tô no Wi-Fi. Beleza, eu acho que era isso. Eu tô na 4G. Cara, eu não tô conseguindo fixar, velho, o comentário. Mano, o meu celular é uma negação, gente. O meu celular é uma negação. Aí, que bosta.
E aí, velho, a Laísa não tá aqui pra eu usar o celular dela, bicho. Eu faço as lives no celular da Laísa, que é muito melhor que o meu, saca? Tema: como evangelizar seus familiares. Isso aí. Vamos ver se eu consigo fixar esse. Aí, fixei. Pronto, agora tá de boa, vocês estão me vendo bem? Me dá um alô, um feedback aí. Que aí agora a gente consegue voltar aqui ao assunto. Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás aqui. Pairerete um bounce. Eu vou cruzar a perna, eu vou arrepender. Deixa eu ficar sem cruzar. E aí, pois é. Então, recapitulando para vocês, que hoje, agora eu vou falar sobre como evangelizar os familiares, que era a live que era para eu ter feito ontem à noite. E hoje à noite eu vou continuar, normalmente às 9 horas da noite, eu vou falar sobre como evangelizar os seus catequizandos, os seus alunos de catequese, beleza? Aí a gente continua a semana missionária normalmente. E as lives passadas, todas saíram do ar. Todas. Então, se você não assistiu... E olha que, gente, vamos ser sinceros, eu fui bem bonzinho com vocês. Eu falei que as lives iam ficar só 24 horas, eu deixei elas 10 dias para vocês. 10 dias. Até a live das 5 etapas do discernimento vocacional tava lá disponível e vocês não assistiram. Quem não assistiu, perdeu, mano. Agora é só para membros do canal, só quem é membro lá no YouTube. E qualquer plano de membro, qualquer membro pode ter acesso. A partir de R$ 4,90 por mês, velho. Sério, R$ 4,90. É o lanche na tua escola por mês. Pra você ter acesso a todas as lives que eu tô fazendo. Tudo, eternamente, pra sempre. Olha, velho, é sério. Além de ter sala exclusiva no Discord, saca? É fenomenal. Quem é mecena aí sabe como é que é. Fechou? A gente chama de mecenas os membros do Santa Carona. O chileno está online. E hoje eu vou falar sobre como evangelizar os familiares. Vou parar de enrolação, vamos entrar no tema propriamente dito. Agora são 12h32. Já passou uns 2 minutinhos. Então a gente pode já, de fato, entrar no tema. Não é não, Caju? O Caju está aqui para eu poder fazer cafuné nele enquanto eu vou conversando com vocês. Gente, eu comentei com vocês na live de segunda-feira que eu acho muito triste, saca? O Thiago tem um tutorial para os membros lá na área de comunidade, tá bom? Se você não conseguir, entre em contato com a Laísa no DM do Instagram que ela vai te ajudar, beleza? Mas tem um tutorial lá. Vamos continuar aqui. Estava eu comentando segunda-feira com vocês que eu acho muito triste porque os católicos não se preocupam com evangelização. E é exatamente por isso que as igrejas evangélicas estão crescendo demais da conta. Porém, uma coisa me deixa com uma leve esperança no coração, o que me deixa com o coração um pouco esperançoso. É porque as pessoas, quando vêm conversar comigo sobre evangelização, sempre elas tentam perguntar no sentido dos familiares. E na segunda-feira, quando eu comentei com vocês que todo mundo tem uma pessoa que você gostaria que fosse para a igreja, você vai lembrar de alguém e muito provavelmente você vai lembrar de um familiar seu. Seja o teu irmão, seja tua mãe, seja teus avós, seja um tio ou um parente muito próximo, alguém de dentro da sua casa que você gostaria que entrasse na igreja. E isso me deixa esperançoso, porque embora a gente esteja esquecendo da evangelização, pelo menos a evangelização dentro de casa, os católicos não estão se esquecendo. E é exatamente sobre isso que trata esses influencers católicos que falam de educação dos filhos. Porque, querendo ou não, evangelizar familiar, os filhos entram na lista. Então, se você é pai e quer evangelizar seu filho, talvez isso vai te ajudar, sacou? Porém, nesta live de hoje, eu quero dar uma ênfase maior no sentido inverso. Você jovem que está dentro de casa, quer evangelizar teus irmãos ou teus pais, como que você faz isso? E é isso que eu vou falar com vocês. Oi, Rian! Oi! Seja bem-vindo!
São One Punch Man. Gente, é o seguinte, como que a gente faz para evangelizar de baixo para cima, né? Os nossos pais e etc. E eu quero começar dando um testemunho pessoal na minha vida de como foi, para vocês entenderem. A minha família sempre foi católica. E aí minha família, de quem que eu tô falando quando eu incluo minha família, né? A família que eu morava quando eu era criança. Quando eu comecei a me entender por gente, eu vivia numa casa que moravam algumas pessoas. Essa é o que eu estou falando da minha família, basicamente, tá? Para vocês poderem entender. Porque família eu posso considerar a Laísa somente hoje. Eu e a Laísa somos uma família. Mas eu vou pegar a família que eu estava quando eu era criança. Que era a minha mãe, os meus avós e o meu tio. Nós morávamos todos na mesma casa, saca? A minha mãe tinha acabado de se divorciar do meu pai, veio aqui para Anápolis e eu morava, meus avós, os dois filhos dos meus avós, que é minha mãe e meu tio, e eu. Essa é o que eu vou considerar a minha família, sacou? E a minha família sempre foi católica, sempre. Porém, nós éramos o exemplo máximo do católico de IBGE. E nós éramos de fato católicos de IBGE. O meu avô, por causa da educação dele, ele ia na missa todos os domingos, né? A minha avó ia com ele todos os domingos, às vezes ela faltava, mas ela ia. E meu tio e minha mãe iam poucas vezes. Eles iam nas missas assim, uma vez sim, outra vez não. Talvez ali na missa de Páscoa, sabe? Uma coisa bem, bem esparsa mesmo. Literalmente o católico de IBGE que você conhece. E foi nessa família que eu fui criado. Por isso que quando eu vou contar para vocês que eu entrei na igreja aos 14 anos, é porque eu considero entrar na igreja quando eu entrei efetivamente na igreja, naquele dia 13 de dezembro de 2004 que eu falei na segunda-feira. Foi quando eu entrei para valer na igreja. Antes disso, eu participava da igreja, mas bem male, né? Eu ia igual a minha mãe ia, a gente ia bem, né, bem mequetrefe na missa assim mesmo. E eu não me importava com a igreja, de verdade, eu vou ser bem sincero, eu não me importava, eu achava uma coisa extremamente chata, saca? E eu achava já que os meus domingos eram muito sem graça, e eu pensava que com a igreja ficaria mais sem graça ainda. Porque eu fui criado nesse ambiente de ir esparsamente na missa e não frequentar verdadeiramente as celebrações e as pastorais. Foi quando eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja dia 3 de dezembro. Eu conheci Cristo dia 3 de dezembro, mas eu entrei na igreja em março de 2005. Olha só pra você ver, eu conheci Cristo dia 3 de dezembro de 2004, mas eu entrei na igreja em março de 2005. Por quê? Porque eu não conhecia a Cristo na igreja. Eu conhecia a Cristo na minha casa, sozinho, como eu falei com vocês, dentro do meu quarto. Então eu conheci Jesus e eu não sabia para onde eu ia. Inclusive eu cheguei a cogitar a possibilidade de virar evangélico. Nesse intervalo entre dezembro de 2004 e março de 2005, sabe? Até que Nossa Senhora, que me ama demais, que me fez inclusive nascer na festa litúrgica da apresentação dela, olhou nos meus olhos e falou assim: meu filho, o Guilherme é meu, ninguém rouba ele. Catou eu, colocou eu debaixo do sovaco e levou para a igreja católica. Porque Nossa Senhora cata eu pela orelha, mano. Porque eu sou dela, mano, eu sou dela. E sempre fui, saca? Eu nasci na festa litúrgica dela, não vai ser diferente, entende? Então ela me catou pela orelha e falou: não, meu filho ninguém rouba. Cotou eu debaixo da asinha e vazou pra a igreja católica. E aí, mano, eu comecei a frequentar a igreja e eu comecei e é típico, né, de quem frequenta a igreja. O primeiro sintoma de quem teve um encontro pessoal com Cristo é o desejo ardente de levá-lo para os mais próximos. Se você não tem um desejo de evangelizar, questione o seu encontro pessoal com Cristo. Porque é o primeiro sintoma, o sintoma mais básico. Você conhece a Cristo e você quer falar dele para os outros. É a primeira coisa que acontece. Eu pego como exemplo a samaritana. Se eu for ver a história da samaritana, ela conversou com Jesus, ela não entendia bem quem era Jesus, mas quando ela tem um estralo que ela sabe quem é o Cristo, qual é a primeira atitude dela? Sair correndo para a cidade para contar para as pessoas que ela tinha encontrado com Cristo. Porque esse é o primeiro sintoma,
saca? E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu já tinha esse sintoma de falar de Deus para as pessoas. E eu queria falar para quem estava próximo de mim. E, obviamente, eu, Guilherme católico, voltei para casa, naquela casa que eu já estava ambientado. Aquela casa de católicos de IBGE, saca? O chileno comentou uma coisa legal, né? Eu já tinha entrado na igreja pelo meu batismo, mas a igreja não tinha entrado em mim. Entende? Eu atendi o telefone. Quem assistiu a live de segunda-feira entendeu. Eu atendi o telefone. E aí, cara, quando eu comecei efetivamente a evangelizar minha família, eu não sabia muito bem como fazê-lo. E isso foi um tanto complexo para mim. Porque para minha família foi um tanto estranho começar a ver que eu queria participar demais da igreja, sabe? Mais do que eles efetivamente participavam. E eu lembro que foi um choque um tanto forte, assim. Nesse período, eu já morava num apartamento com a minha mãe, meu padrasto e meu irmão pequenininho. E eu não sabia muito bem, sabe? E como eu era muito novo, a primeira atitude que eu tive no meu coração foi de julgar os meus familiares. Eu tô fazendo quase uma confissão com vocês. Porque eu achava que eu era especial por ter encontrado a Cristo e eles eram fracos porque não tinham aberto o coração para ele, saca? E isso me causava uma certa revolta com eles. Eu vou ser bem sincero. E talvez você sinta isso agora, sabe? Porém, eu descobri, ao longo do tempo e da maturidade, conforme você vai crescendo na fé, que na verdade eu não entrei na igreja por merecimento. Eu não era especial. Claro que eu era especial aos olhos de Deus, mas eu não era mais especial que eles. Mas era porque eu tinha me aberto a uma graça especial, que eles não tinham se aberto ainda. Foi quando eu comecei a entender que eu deveria ser uma ponte, sabe? Entre aquilo que eu vivenciava e aquilo que eles não tinham encontrado ainda, sabe? E eu comecei a entender também que era um processo lento e gradual. E aqui eu quero começar a dar os primeiros insights para você poder entender. Primeira coisa de tudo, santo de casa não faz milagre, tá bom? E aqui eu tô falando pro jovem. Essa regra é muito complicado, é mais difícil para você evangelizar os seus familiares do que evangelizar as pessoas que estão de fora da sua casa. Por quê? Porque eles conhecem você mais do que as pessoas que estão de fora. Entende? Então, vocês me conhecem, mas os meus familiares me conhecem muito mais. Saca? E eu vejo, por exemplo, quando vocês me encontram... Hoje eu conversei com 2 caroneiras de São Paulo, sabe? Elas queriam que eu gravasse um vídeo para elas. Eu gravei esse vídeo e elas ficaram muito entusiasmadas, porque eu respondi elas no WhatsApp e eu mandei um vídeo para elas que elas queriam, sabe? Para uma gincana do grupo de jovens dela lá e tal. E elas ficaram muito felizes, muito empolgadas. Por quê? Porque é muito especial para elas ter esse contato com o Guilherme K2. O Guilherme K2 do Santa Carona. É especial para elas isso. Para os meus familiares não é. Para os meus familiares eu sou só o Guilherme, sabe? Igual o seu familiar, sabe? Mesma coisa. Então, para evangelizá-los é um trabalho muito mais árduo do que para evangelizar vocês que estão aí do lado de fora. Entendeu? E para você vai ser da mesma forma. Evangelizar quem está em casa é mais difícil. Porém, eu queria dar uma exceção para essa regra que eu falei. Essa regra tem uma exceção. Ela não vale dos pais para os filhos. Tá bom? Enquanto um filho que quer evangelizar o pai vai ter muita dificuldade e basicamente ele vai ser muito árduo para ele esse trabalho, porque santo de casa não faz milagre, para o pai é exatamente o inverso. Para o pai evangelizar os filhos é o extremo oposto, porque ele é o missionário por excelência da vida dos filhos. Saca? E essa frase eu quero que vocês guardem, esse termo que eu vou falar, saca? Os pais são os grandes missionários da conversão dos filhos. Principalmente se eles forem crianças. Tá joia? Então eu não vou entrar nessa seara, porque eu não tenho filhos, eu não me sinto com propriedade para falar sobre isso, entendeu? Eu vou falar com os jovens para evangelizar os pais, mas se você é pai e está me ouvindo, entenda isso. O pai e a mãe são os grandes missionários da vida dos filhos. Ok? Mas vamos voltar agora para os filhos que querem evangelizar os pais. Então entenda, santo de casa não faz milagre.
e é um trabalho a longo prazo, ok? O que aconteceu comigo que eu percebi que seria uma boa brecha para eu fazer essa evangelização? Eu percebi que a primeira coisa que eu deveria fazer para que a minha mãe se abrisse mais para a igreja, e a minha mãe, ela é de igreja, tá? Minha mãe não é uma pessoa fora de igreja, ela era, mas ela era de IBGE. E hoje ela frequenta a missa todos os domingos. Hoje não tem nada que faça minha mãe deixar de ir à missa, saca? Então eu vou te contar o processo porque eu tive êxito, então eu posso te contar. A primeira coisa que eu reparei foi que eu precisava que minha mãe visse a diferença que a igreja fazia na minha vida. E como era essa diferença? Eu precisava que minha mãe enxergasse que eu estava me tornando uma pessoa melhor. Mais do que falar para ela. Porque ela me conhece. Minha mãe é a pessoa que mais me conhecia até eu me casar. Saca? A pessoa que mais me... E é a segunda pessoa que mais me conhece na vida é a minha mãe. Então minha mãe, minha mãe é PhD em Guilherme K2, entendeu? E ela ia perceber as minhas melhoras ao longo do tempo. Então eu precisava que ela visse as minhas melhoras. E como que ela ia ver as minhas melhoras? Através do meu engajamento dentro de casa, através da minha mansidão de coração e principalmente através da minha felicidade. A minha mãe precisava ver o quão eu era feliz na igreja. Peraí rapidinho que a Laísa chegou aqui, deixa eu só receber ela ali. Pronto, estou de volta. Aí, pronto. Cheguei. Então minha mãe precisava saber... Irmão, fecha a porta, por favor. Vou fechar. Precisava ver o quão eu era feliz lá dentro, saca? E como isso me mudou. Isso despertou na minha mãe uma curiosidade imensa, saca, pela igreja. E o que me ajudou não foi somente o fato dela ver essa diferença em mim, mas mostrar para ela os amigos que eu tinha feito na igreja, saca? Fazer a minha mãe conhecer esses amigos, fazer a minha mãe ver esses amigos e ser amiga deles também. Isso foi muito bom, porque ela começou a ver como essas pessoas faziam bem para mim. Ela começou a ficar curiosa. E eu comecei a levar ela na missa. Leva uma vez, leva outra. Só que teve na minha vida um plot twist complicado, mas que eu quero partilhar com vocês. Que eu entendo, pelo menos olhando para o meu passado, que isso me ajudou bastante, saca? Houve um momento na minha família em que nós vivemos momentos muito difíceis, que foi basicamente quando o meu padrasto faleceu. Meu padrasto faleceu no ano de 2009, em janeiro de 2009. E ele faleceu, a gente estava viajando em Minas, a gente estava comemorando o Réveillon e o aniversário dele, saca? E ele morreu na noite da festa de aniversário dele. Ele teve um infarto fulminante. Foi um momento muito difícil da nossa família, muito difícil. Mas assim, muito difícil. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida, sabe? E foi muito difícil porque o meu tio também estava passando por um momento muito grave na vida dele. Muito grave mesmo, que eu não vou partilhar aqui com vocês. Essas duas coisas somadas foram muito traumatizantes pra gente, sabe? E é aí que entra o que a igreja fez na minha vida, saca? Porque a minha família ficou abalada. Minha mãe ficou profundamente abalada. O meu tio ficou profundamente abalado com o que ele estava vivendo. E os meus avós ficaram profundamente abalados vendo o que os filhos estavam vivendo. A família entrou em colapso. Entrou num caos, saca? Eu lembro que teve um mês, assim, na nossa família que foi, tipo assim, o mês do silêncio, saca? Senão não se ouvia barulho dentro de casa. Porque foi um luto muito doloroso pra gente.
E eu percebi que aquele era o momento onde a minha família mais precisava daquilo que eu tinha para entregar, que era o Cristo que eu tinha conhecido, sabe? E foi exatamente nesse momento que o Cristo que eu conheci se tornou o ponto de apoio da minha família. E os meus familiares começaram a perceber que eles podiam desabafar comigo. Porque o Guilherme da igreja se tornou um porto seguro dentro de casa, saca? Então foi naquele momento que eu percebo que eu deixei de ser o Guilherme criança e comecei a ser o Guilherme que podia ser bons ouvidos para os meus familiares. Então, eu chegava a ficar horas ouvindo a minha mãe, saca? Chorando o luto dela. Minha mãe tinha ficado viúva. Chorando o luto dela. E ela fazia questão de fazer isso comigo, saca? Não com os meus avós, não com meu tio, mas comigo. E o meu tio também sentava comigo e ficava horas partilhando o que ele viveu comigo. A igreja fez um bem tão grande na minha vida e me fez uma pessoa tão melhor que os meus familiares começaram a me ver como um porto seguro dentro de casa. E até hoje é assim. Inúmeras vezes a minha mãe me liga, a Laís está aqui e não deixa eu mentir. Minha mãe me liga e fala: amor, Gui, eu preciso que você venha aqui para conversar, eu preciso conversar com você. E ela vai me partilhar dos problemas que ela teve recentemente, problemas até graves, saca? Esse voto de confiança faz a diferença. E você nunca vai ter esse voto de confiança se você for um filho mal educado, se você for um filho que é arredio demais, saca? Se você não se mostra uma pessoa responsável, entende? Eu vou partilhar um negócio pra vocês e isso conta muito, saca? Nisso da minha vida. Eu nunca fiquei bêbado. Nunca. Nem uma vez na minha vida. Eu não sei como é ficar bêbado. Eu não sei como é. E isso gerou na minha mãe uma confiança indescritível. Porque se eu saía de casa e chegasse tarde da noite, minha mãe sabia que ela poderia ir dormir. Ela sabia. Porque eu sou uma pessoa confiável. Ela sabe que o Guilherme tem juízo. Isso ajudou a colocar na minha mãe a imagem de que o Guilherme é uma pessoa estável. Isso ajuda ela a entender essa confiança. Entende? Eu sou uma pessoa... Eu mostrei pra ela que eu não sou perfeito, tá, gente? Eu não sou, assim, o cara perfeito da vida, tá bom? Pelo amor de Deus, longe disso. Eu tenho milhares de defeitos. Mas eu tô contando pra vocês o que ajudou a colocar na minha mãe o pensamento de que o Guilherme era confiável. Quando eu comecei a falar de Deus pra minha mãe, ela começou a dar ouvidos. Quando eu comecei a colocar o querigma em prática, ela começou a dar ouvidos. Por quê? Porque eu preparei o terreno. Eu preparei o terreno e ela começou a ouvir. E os meus familiares começaram a ouvir. E eu posso partilhar com vocês inúmeros casos, saca? Posso partilhar o caso da minha mãe, que hoje vai à missa todos os domingos. Posso contar o caso do meu tio, que hoje vai à missa todos os domingos. Posso contar o caso do meu avô, que todo dia, 6 horas da tarde, ele ia pro bar. E hoje, todo dia, 6 horas da tarde, ele está rezando o terço com a mocinha da Canção Nova. Todos os dias. A minha avó nem conta tanto, porque minha avó ela era mais firme na igreja, assim, com relação aos outros. Mas vocês entenderam a lógica da coisa? E o Deus que mudou a minha vida me usou para mudar a vida deles. E isso é o mais importante. Não fui eu que mudei a vida dos meus familiares. Foi Cristo que mudou a vida deles. Mas eu me fiz um instrumento acessível. Sacou? Então, para você que é filho, você que é sobrinho, você que é neto, evangelizar os seus avós, pais e parentes, você precisa ser confiável. Você precisa ser estável.
Você precisa ser esse porto seguro. E isso não significa esconder suas fraquezas. Você pode mostrar suas fraquezas. Isso até legitima, sabe? Quando você mostra suas fraquezas e mostra quais são elas. Quantas vezes eu tive fraquezas? No namoro, minha mãe, lembra da minha mãe falar? Que eu já contei pra vocês nas lives semana passada? Quando ela virou e falou assim, se você passar por essa crise com a Laís, eu não sei o que mais vai fazer vocês terminarem, sabe? Foram momentos de fraqueza em que minha mãe me ajudou, entende? Eu não sou o super-herói da casa, sabe? Eu não sou, entende? Eu sou frágil também, às vezes eu preciso de ajuda, e acontece muitas vezes também. Mas, o som tá chiando? Alô, tá chiando o som? Isso é importante para a gente poder criar esse laço familiar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar a confiança dessas pessoas. E você não vai conseguir fazer isso com embate, com briga, com murro em ponta de faca, saca? Não vai. Não vai. Entende? A primeira coisa que você tem que fazer é ser uma pessoa próxima e confiável. É o passo para você evangelizar seus familiares. E um ponto crucial. Crucialíssimo, ok? Lembra de eu falar que a minha mãe desabafava comigo, depois o meu tio desabafava comigo, e eu sempre era um ouvido atento para ouvi-los. Sempre que precisava eu estava lá ouvindo eles. Saca? E isso é uma tática de evangelização muito boa, muito boa. Inclusive eu vou contar uma história hoje à noite sobre evangelizar catequizandos, que tem a ver com isso. Quando você dá ouvidos a alguém, por gratidão essa pessoa dá ouvidos a você. Então a melhor forma de começar evangelizando é começar escutando. Ser um ouvido atento. Deixar a pessoa falar e prestar atenção no que ela está falando. A atenção é a melhor coisa que você faz. Porque quando você for falar, ela vai te ouvir. E aguardem a live de hoje à noite, porque hoje à noite eu vou contar uma história que é exatamente sobre isso com o catequizando que eu tive. Ok? Você precisa saber ouvir as pessoas, para que elas te escutem. E como eu ouvi minha mãe, como eu ouvi meu tio, quando eu fui falar de Deus para eles, eles me ouviram. Foi um processo gradual. E durou quanto tempo? 5 anos, 6 anos. Isso é muito tempo, velho. 5, 6 anos, sabe? Pra Santa Mônica é 0, né? Pra Santa Mônica, tipo assim, é troco do pão. Mas 5, 6 anos é um tempo que você tem que ter. Você tem que ter 6 anos de paciência. 6 anos de carinho, 6 anos de amor e dedicação. É um trabalho a longo prazo. Você não vai converter seus familiares no estralar de dedos. Não vai. Não vai. Tem que ter paciência. Sacou? Te ajudei? Valeu a pena? Deu para tirar umas notas de hoje? Vamos para as perguntas. O Eric está perguntando aqui, como entrar na igreja sem ter lembranças ruins? O que posso fazer? Que tipo de lembrança ruim? Lembrança ruim relacionada à igreja? Ou lembrança ruim relacionada à sua vida passada? É isso que eu preciso saber. Clarifica a pergunta. E manda as perguntas nessa caixinha aqui de interrogação, que fica mais fácil. Sacou? O podcast que estava gravando ontem tá pronto? Não tá pronto. Eu gravei ontem. Vai demorar para sair ainda, gente. Eu acho que vai ser lá pro fim do mês. K2, uma pessoa da minha casa tem um trauma muito grande dentro da igreja. A ponto de ela não conseguir entrar na igreja sem ter lembranças ruins. O que eu posso fazer? Gente, existe um método de evangelização, que é o método que eu vou explicar para vocês hoje. Eu devia ter começado a falar dele hoje, eu não falei, vou começar a falar de noite, mas é o apostolado da amizade. O apostolado da amizade. Ele resolve 99,9% dos problemas de evangelização que nós temos. 99,9%. Então, o que você precisa fazer é apresentar essa pessoa para os seus amigos mais próximos da igreja, para que ela tenha contatos com pessoas da igreja antes de entrar de fato na igreja. É isso que eu quero que você entenda. A pessoa entrar na igreja
participar da missa, se confessar, é o fim do processo. É o fim do processo. O começo do processo começa fora. Começa em casa, começa no barzinho, começa na casa dos amigos, saca? Ela não começa já entrando na igreja e participando da missa. Esse é o final, isso é a última parte, sacou? Ela começa fora. Então você precisa, saca, criar um ambiente social. E isso começa quando você reza para que Deus apresente as pessoas certas para quem você quer que se converta. Por exemplo, eu quero que Deus converta minha mãe, saca? Senhor, que o Senhor apresente pessoas boas para minha mãe. Por exemplo, eu estou frequentando agora a paróquia Nossa Senhora da Badia, aqui em Anápolis. E eu sei que existe um amigo que minha mãe gosta muito, que é do banco, que trabalhou junto com ela, que é do dízimo dessa paróquia. Esse domingo, inclusive, eu estava lá com a minha mãe e a esposa desse amigo dela foi cumprimentar a minha mãe. Isso ajuda a transformar a igreja no ambiente mais familiar. Aí você me fala, pô, Guilherme, mas você não está falando que sua mãe já é de igreja? Sua mãe já é de igreja. Por que você está preocupado com isso? Porque esse processo não acaba nunca. Esse processo é eterno. Ele nunca vai acabar. Entende? Eu vou evangelizar meus familiares para sempre. Enquanto eu tiver vida. Sacou? Familiares que estão na igreja, mas não frequentam a confissão. O que fazer? Se confesse muitas vezes. E mostre que você está indo se confessar. Toda vez que você for se confessar, mãe, eu vou sair, eu vou confessar. Tá? Mãe, eu vou confessar. Toda semana. Se você confessa toda semana, mãe, eu vou confessar. Isso vai fazendo diferença. Inclusive, aqui dentro tem um cara... Valdeci, você está online? Cara, eu vou chamar o Valdeci na live. Eu vou chamar o Valdeci para entrar comigo aqui. Valdeci. Foi providente o Valdeci tá nessa live. Aceita, Valdeci? Enquanto o Valdeci não aceita, eu vou terminando a resposta dessa pergunta. Então é dessa forma que você vai mostrando para eles a importância desses momentos da vida. Valdeci! Fala, meu amigo. Alô, tá me ouvindo? Ô, irmão, tudo jóia? Beleza? Beleza demais. Gente, é o seguinte, eu chamei o Valdeci, Paz de Jesus. A paz de Jesus. Gente, eu vi o Valdeci online, eu falei, eu preciso chamar ele aqui dentro. Porque o Valdeci tem um testemunho de vida que é exatamente sobre o tema que nós estamos conversando hoje. Como evangelizar seus familiares. Valdeci, de maneira bem breve, assim, resume mais ou menos como é que foi o teu processo de conversão dentro da sua casa, com seus... Porque eu sei que você entrou na igreja e você foi trazendo a galera aos poucos, né? Então, o K2, inclusive até eu queria, né, ter feito um comentário lá, mas é bom que você me chamou aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte, o santo de casa que não faz milagre, porque ainda não se tornou santo. Eu quero me colocar como exemplo. Por exemplo, enquanto eu não abri mesmo o coração para o Senhor e comecei a, em mim mesmo, querer mudar, querer fazer diferente, a minha família começou a ir para a igreja por causa de mim. Entende? Uhum. Hoje eu tenho as minhas sobrinhas, eu tenho a minha filha, a minha esposa, que vão para a igreja porque, tipo assim, a minha sobrinha fala assim, olha, eu gosto de ir para a igreja porque eu gosto de estar perto do Senhor, porque eu estou perto de Deus. Entendeu? Então, o jeito que você faz, o jeito que você conquista... Agora, um jovem ali que perguntou assim, como é que eu faço para as pessoas confessarem? É falar sobre a importância da confissão. Conversar, por exemplo, converso muito com meu pai, às vezes está comungando, ele para de comungar, eu converso, pai, o que aconteceu? Né? Olha, pai, é muito bom lavar a alma também, sabe? Aí eu vou falando com ele, e aí ele fala, não, então vamos. Aí ele vem junto, porque eu falo, eu vou confessar, vamos? Não, então vamos. Então, tipo assim, ó, eu trabalho, K2, com laço, assim, sabe? Um ao outro, mas eles vão por causa do exemplo, né? Eu conheço muitas pessoas... A longo prazo, né? A longo prazo, isso. Não é assim, ó, mas tá lá de dedo, não. Mas você falou uma coisa interessante, o K2. Depende muito da gente.
sabe? Depende muito de mim, depende muito de cada um de nós, para, aos poucos, você tem que estar convencido disso. E aí, olha, eu queria obrigar a minha esposa a ir para a igreja. Eu queria que ela fosse para a missa todos os domingos, que ela comungasse, que ela participasse. E de tanto eu ficar insistindo com ela, nós chegamos a às vezes, brigar por causa disso. Quando eu parei, quando eu entendi, até numa palestra que eu escutei, que quem tem que mudar é você, aí eu comecei a convencê-la do meu jeito que eu estava sendo, entendeu? Ou seja, eu ia e falava, olha, ela é muito bom. Quando eu comecei a mudar de fato, ela passou a ir porque ela percebeu que eu estava sendo diferente. Entende? Valdeci, você, diferente do caso que eu dei aqui, porque no meu caso eu nunca tive uma vida assim complicada e tal. Mas você teve, né? Sim. Você teve uma vida meio perdida antes. Sim. Como é que foi o processo para você conquistar a confiança dos seus familiares depois que você entrou na igreja? Porque, tipo assim, você era um cara completamente perdido, entrou na igreja, aí a galera vira e fala assim, ah tá, o cara aqui que tava fazendo as coisas erradas agora quer me chamar pra igreja? Como é que foi esse processo para você? Como diz, né, você mesmo, a longo prazo, né? Eles só conseguiram, meu filho, eles só conseguiram se convencer porque eles começaram a ver em mim a mudança. Mas realmente, o K2, a princípio foi difícil mesmo. Quando eu falava alguma palavra, você tá dizendo isso para mim. Por exemplo, eu escutei às vezes o meu irmão, você é o único que poderia dar exemplo pra gente, é o último a dar exemplo pra gente. Entendeu? Aí eu comecei a parar de falar um pouco e demonstrar, sabe? Demonstrar com a vida, demonstrar com as orações, com os livros. Igual você falou uma coisa interessante, eu estava me vendo, né? O primeiro passo quando você encontra, né, o amor de Deus, não só encontra, né? Que no batismo você recebeu, mas como você mesmo diz, né? Você recebe ali o telefonema de Deus. Quando você realmente abre o seu coração, cara, você quer mudar o mundo. Primeiro passo é isso. Aí você começa a pensar o seguinte, primeiro tem que começar comigo. E aí buscar nas fontes, buscar em livros, na palavra de Deus, sabe? Aí foi buscando. As pessoas foram se convencendo, principalmente a minha casa, a minha família, porque eu fui agindo diferente. Entendeu? Eu era muito testemunho, ele foi aparecendo com o seu esforço. Com o meu esforço. Viam os seus... Assim, você não era o cara perfeito, mas eles viam o seu esforço em se tornar uma pessoa melhor. Isso. Esse esforço acabou sendo testemunho. Tipo assim, um exemplo, eu gostava muito de responder na lata, sabe? Bateu, levou. Aí a pessoa falava, eu já ficava em silêncio. Aprendi muito isso, sabe? Em silêncio. A pessoa falava e eu abaixava a cabeça. Aí a pessoa falava assim pra mim, mas, né? Digamos, do meu irmão, mas tá estranho alguma coisa. Você não é assim. E aí eu falava assim, não é porque eu descobri algo maior. E quem sabe um dia você descubra também. E aí foi indo, foi conquistando um ao outro. Hoje não é só, tipo assim, a minha casa mesmo, sabe? Hoje, até os meus sobrinhos, né? Sobrinha, sabe? Assim, parentes, né? Não tão próximos, gosta de ouvir falar, gosta de estar perto da gente, porque a gente transmite, assim, um pouco mais do amor, sabe? Isso que é interessante, Walter, você estava comentando aí. As pessoas, o tanto que para o orgulhoso é complicado a vida missionária. Porque as pessoas não entendem o poder de evangelização que tem um pedido de desculpa sincero. Exatamente. Às vezes a gente acha que, tipo assim, se eu pedir desculpa para minha mãe, eu vou mostrar fraqueza. E não, é exatamente ali que você mostra que, cara, você é um cara esforçado que tá querendo ser melhor, mano. Por isso que eu acho que uma pessoa orgulhosa, ela tem uma dificuldade intransponível quase de converter alguém dentro de casa. Saca? O K2, que me essa conheceu, capacidade de pedir perdão é um grande diferencial. quem me conheceu no passado mesmo, né? Vamos supor, os meus colegas, né, que eu tinha da época, e hoje que eles me veem, eles falam, cara, realmente eu tenho que buscar a Deus mesmo, porque o que Ele fez na sua vida, em você, é tremendo. Porque hoje muitas pessoas me conheceram agora, né? Já, tipo assim, eu tinha meus 15 anos, 16, 17, agora eu tô com, né, 43, né? Então, graças a Deus, já estou numa caminhada longa com o Senhor,
entre altos e baixos, né? Porque a vida da gente, K2, é uma montanha russa, né? Uma hora sobe, outra hora desce. Mas é importante que quando desce, ela sempre sobe. Né? Então, tipo assim, nem todos os dias você acorda de bom humor. Agora, estar com o Senhor é sempre assim, falar com Ele a toda hora, a todo instante. Reservar um tempinho para Ele. Pessoas que falam que, eu falo com o Senhor a toda hora, a todo tempo. No meu pensamento não fala a hora nenhuma. Porque o Senhor precisa de tempo. Nós temos que parar para ter um tempo para Ele. Sabe? Seja na manhã, seja na parte da noite, enfim, tem que ter um tempo reservado para Ele. Porque aí sim a gente realmente cresce, né? Cada vez mais e mais. E aí os meus amigos, né, do passado, eu fico assim pensando, eu até lembro daquela canção, né? Onde estaria eu se não fosse o amor de Deus? Né? Eu tenho muitos colegas meus da época em que eu era, né, jovem, que um está preso, outros já morreram, né? Então, tipo assim, onde eu estaria hoje se não fosse o amor de Deus? O que seria de mim? É o caso do nosso diretor espiritual. Aí. Nosso diretor espiritual, o Padre Fagner, ele não teve uma vida completamente desregrada, mas ele tinha amigos muito, muito complexos, assim, antes dele entrar na igreja. E hoje ele é pároco, né, é o diretor espiritual de Santa Carona, e tem muitos amigos que ele não tem mais. Sabe? O Padre Fagner é quase eu, né? O Padre Fagner é quase eu. Se você for olhar bem pro Padre Fagner e olhar para mim, se eu tirar o óculos aqui, talvez, né? Verdade. Uai, aí você vê, dá uma olhadinha, você vê, só falta a batina. Exatamente. Bem por aí. Valdeci, obrigado pela participação, mano. Foi bem providente você estar aqui hoje. Obrigado, porque na hora que eu vi, me veio um estralo, eu falei, caraca, mano, o Valdeci é um perito no assunto que eu tô falando aqui. Espero que tenha ajudado um pouco. Bora marcar um dia pra fazer uma live só pra você contar seu testemunho? O que você acha? Bora marcar. Tranquilo. Vou marcar então. Eu vou aproveitar o seu programa aí agora para poder fazer uma mexã. Amanhã nós temos uma live também do Renascer, às 19 horas, com o pessoal lá da Bahia. Beleza. Vai começar às 19 horas e aí eu estarei, né, pregando entre as 19h30 até as 20 horas, meia hora. Entendeu? Fechou. Depois muita gente fica pedindo pra mim, fala assim, Guilherme, chama o padre tal, chama o influencer tal. Eu falei, gente, eu conheço gente que talvez não seja o cara famosão da internet, mas que tem conteúdo muito mais que essa galera. Valdeci é um caso desse, eu preciso trazer o testemunho dele aqui. Que nem o Santa Carona no começo. Sim. Valdeci, muito bom, obrigado, viu? Obrigadão. Um abraço. Vamos marcar essa live. Vamos sim. Com Deus. Gente, foi muito providente ter ele aqui hoje. Cara, vocês não fazem ideia. E aí eu vou depois chamar ele para contar todo o testemunho dele, porque a história dele é fenomenal, saca? Fenomenal. E é um testemunho muito bom para você entender como evangelizar seus familiares, saca? E ele tem muito mais propriedade para falar isso do que eu. Muito mais. Muito mais. Vamos continuar com as perguntas aqui. O que fazer com uma pessoa que lhe mostrou os caminhos de Deus e hoje ela é quem está caída e longe? Primeira coisa, não se distancie dessa pessoa. Tá? Às vezes a gente tem esse problema da pessoa sair da igreja e a gente se distanciar delas. Não, é aí que elas precisam mais da nossa presença. Saca? E um ponto interessante é mostrar os efeitos da pregação dela na sua vida. Saca? E fala para ela, meu irmão, você não sabe o bem que você me fez. Eu tô aqui para fazer o mesmo por você. Saca? É a mão que levanta a mão, entende? É um processo que requer muita fidelidade, assim, sabe? Não existe apostolado da amizade com falsas amizades. Saca? A apostolado da amizade requer uma verdadeira amizade. Quando é a live sobre evangelizar amigos? Gente, quinta-feira eu vou falar sobre como evangelizar os jovens. E aí eu vou falar sobre como evangelizar os amigos. Quinta-feira é amanhã, né? Amanhã eu vou falar. Chileno, Valdeci, eu te amo você. Como auxiliar os nossos familiares a se perdoar? Cara, aí você está entrando numa seara complicada, mas comece conversando individualmente com eles. Saca? E
reconheça o erro dos dois. A melhor forma de iniciar um processo de reconciliação é você reconhecer os erros. Suponha, Valdeci e Chileno brigaram. Vou dar o exemplo do... Nunca aconteceu isso, mas vou supor. Os dois brigou e eu vou reconciliar os dois. Saca? O que eu faria? Eu chamaria o Chileno para conversar. E eu começaria a conversa assim. Nossa, que triste essa situação do Valdeci, né? O Valdeci também foi paia. E pontam os erros que o Valdeci cometeu. Saca? Aí é óbvio que o que o Chileno vai fazer? Vai te dar ouvidos. Você está concordando com ele, não tá? Óbvio. Então, primeiro eu ia ouvir o Chileno me contar a história. Então eu dei ouvidos. Segundo ponto, eu ia levantar os pontos que o Chileno está certo. Pô, você pensar por esse lado tem razão, por esse outro também tem razão. O Chileno já está me dando ouvidos. No final, eu ia... Chileno, mas veja bem, e esse ponto? Eu acho que nesse ponto você falhou, cara. Quando eu chegar aqui, o Chileno já está me ouvindo. No Valdeci eu vou lá e faço a mesma coisa. Valdeci, o que aconteceu com o Chileno? Aí ele ia lá e conta. Ouvi. Falei, pô, é verdade, esse ponto aqui, você tem razão, né, Valdeci? Mas e nesse? Eu acho que você mancou, né, cara, nessa hora. Quando eu chegar aqui, ele já tá me ouvindo. Nesse ponto, eu já posso virar e falar assim, cara, conversa lá com o Chileno, velho. É pai ficar brigado, conversa com ele. Você apresentou para ele a situação. Entende? Você ajudou ele a clarificar o que está acontecendo. Usou estratégia de comunicação para ele te dar ouvidos. E aí você consegue fazer essa aproximação. Pode ser que dure anos esse processo, mas eu faria dessa forma. Nunca menospreze o poder da comunicação. Cadu já ficou bêbado com suco de caju. Ai, gente, eu não fico bêbado com suco de caju, eu fico em êxtase. Ai, ai. Meu irmão caçula participa da igreja, é um menino que busca oração, mas não se aprofunda na catequese. Ajude ele a se interessar pelo assunto, pô. Já tá metade do caminho feito. O menino já tá lá dentro da igreja, olha que beleza. Agora você tem que começar a dar o segundo passo, porque o primeiro passo é o encontro carismático. Se ele já teve, começar a dar catequese para ele. E aí, cara, começa com curiosidades, saca? Transforma a catequese numa coisa interessante para ele, entende? Geralmente eu costumo dar catequese para minha família assim. Eu começo com a curiosidade, saca? A minha avó geralmente vira e fala assim, sei lá, minha familiar, né? Mas tem aquele padre lá que usa aquela roupa de lado assim, ele falou tal coisa, tal coisa. Eu falei, não, na verdade aquele lá é o diácono, que usa roupa assim é diácono. Você sabia que se o diácono estiver na igreja, ninguém pode ler o evangelho? Se o diácono estiver na missa, quem tem que ler o evangelho é o diácono. Mesmo se o Papa tiver, é o diácono que faz a leitura do evangelho. Sabe? Curiosidade. Sério? Eu falei, sério? Mas nem o Papa. O diácono é o cara para ler o evangelho. Se ele estiver lá, é ele que tem que ler. Nossa, não sabia disso não. Aprendi uma coisa nova. Já ensinei o que é um diácono e já aprendi uma regra do diácono. Acha coisas curiosas, mano. Entende? Que é massa. A primeira live já saiu hoje do ar. Só para quem é membro do canal. Como falar sobre as falsas doutrinas em casa? Eu tive esse problema. A minha avó tinha muito livro espírita em casa, saca? É que eu pensei em outras situações aqui também que teve, desculpa, por isso que eu dei esse branco, sabe? Foi um processo gradual. Eu comecei mostrando para ela os problemas disso. Que não era possível ser espírita e católico ao mesmo tempo. Só que eu só fui falar isso depois que eu já tinha confiança da minha avó. A minha avó foi a primeira que eu conquistei a confiança, sabe? Até que não foi tão difícil assim, porque era minha avó. Mas ela foi a primeira que eu conquistei a confiança. Então quando eu fui falar para ela, ela já estava de ouvidos bem abertos. É isso que você tem que ter, essa sensibilidade, de perceber a hora que você pode falar. Talvez a pessoa não está com o coração aberto. Se você falar, você vai queimar bala. Não fala. Abre o coração da pessoa para poder você falar o que você quer. O que você precisa falar, no caso.
Metralha conteúdo, K2. Rapaz, tá achando o quê? Que eu vou vir aqui com clickbait? Estão querendo roubar a sua família de você? O governo comunista? Não vou fazer isso não, rapaz. Aqui é conteúdo atrás de conteúdo. Tô aqui para te ajudar a ir pro céu. Quando você vai fazer uma live com o chileno? Na mesma semana que eu vou fazer com o Valdeci. É que eu tô começando a marcar algumas lives em conjunto. E aí, quando tiver, eu vou divulgar para vocês, beleza? Eu emprestei um livro de meditações que li à minha mãe. Foi uma boa? Ela sabe que eu li. Foi uma ótima ideia. E se ela ler, melhor ainda. Eu já emprestei um livro do chileno para minha mãe. O chileno me emprestou e emprestei para ela. Não façam isso. Agora a hora que o chileno vai bater assim, vai assim, que livro que eu emprestei pro Guilherme? Ele vai lembrar e vai me cobrar. E quando a pessoa vai, mas falta a missa nas primeiras oportunidades, e mesmo ensinando, ela critica a igreja. Você não está fazendo uma boa base para essa pessoa. Você não está dando uma boa base para ela. Só que ela não está bem alicerçada na evangelização. Então você tem que fazer aquela base anterior. Que ela abra o coração, te escute e que ela primeiro faça amigos. A missa e a confissão é o fim do processo. Ok? Até mesmo porque se a pessoa começar a ir na missa e começar a confessar, ela entrou na igreja, velho. Entendeu? Então é o fim do processo. Como lidar com familiares evangélicos que nos apontam o dedo por sermos católicos? Sabe uma tática que eu estou começando a usar agora? E está surtindo efeito? Mostra para ele o tanto que eles são católicos. Como, Guilherme? Como que eu posso fazer isso? Comece a encontrar pontos de convergência, principalmente pontos que não estão na Sagrada Escritura, mas que eles concordam. Por exemplo, você sabia que na Bíblia não tem nenhuma vez falando Trindade Santa? Você sabia disso? Você sabia que não existe o conceito de Trindade na Sagrada Escritura? Só existe na tradição católica. Você fala isso pro evangélico, ele buga a cabeça. Fala para ele o tanto que eles são católicos. Mostra para eles. Tem dado efeito no meu caso, saca? Tem surtido efeito. Sempre com muita caridade, tá bom? Nunca perca a paciência. Meu sobrinho, depois de colocar TV no quarto, disse que se tornou ateu. Rezo por ele, mas queria mais. Bicho, é o seguinte, não foi a TV no quarto que fez ele ficar ateu. Eu tive a TV no quarto a vida inteira e não sou ateu. O que fez ele ficar ateu foi a falta de proximidade de vocês. Isso é um problema. Problema. Saca? Você não tem tempos de qualidade com o seu sobrinho. Entende? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, que deve ser mais ou menos da idade do seu sobrinho, sabe? E quando ele vem aqui para casa, qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu trabalho quando ele vem aqui para Anápolis? O meu trabalho é ser o primo mais gente boa da face da terra. Por quê? Porque eu não sou mãe e não sou pai dele, velho. Então quando ele vem para aqui, é os lanches gostosos, ele instala o PlayStation na minha sala, nós joga junto, entende? Eu sei falar de Fortnite, eu sei falar de GTA. Mano, quando eu for falar de Jesus para ele, você acha que ele vai me ouvir? É óbvio que ele vai. É óbvio que ele vai. Entendeu? Porque tem que ter tempo de qualidade. Foi isso que está fazendo seu sobrinho ir embora, saca? Gente, eu vou falar sobre evangelizar os jovens amanhã. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Ficou muita pergunta sem responder. Muita mesmo. Acho que essa é a live que mais tem perguntas sem responder. Já é tipo 6 para 1h30 da tarde. Já passou da hora. Vai dar 1 hora de live já. Meu pai. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que mande a sua pergunta na caixinha de perguntas. Saca? Mande a sua pergunta na caixinha de perguntas
para que eu possa responder ao longo do dia. Hoje à noite tem live de novo. Hoje à noite eu vou falar como evangelizar o seu catequizando para os catequistas de plantão. Quem é catequista, entra nessa live porque vai te ajudar demais. Se você acha que está te ajudando, manda um emoji de coração para mim para eu poder saber. Se essas lives estão te ajudando, manda um emoji de coração para eu saber. Eu preciso saber se estão te ajudando. Manda um emojizinho de coração. E manda a quantidade de emojizinhos de coração vão refletir a quantidade, o tanto que essas lives estão te ajudando. Então, tipo assim, se mandou um coraçãozinho, é bom. 2 coraçãozinhos, muito bom. 50, tá ajudando muito. Eu quero saber o quanto que eu tô te ajudando. Beleza? Mande emojis de coraçãozinho para mim, para eu poder saber se eu tô te ajudando ou não. Valeu? Essa vai ser a nossa medida. Gente, é o seguinte. Lembrando que vai ter live, fechou? Eu vou aproveitar esses coraçõezinhos para fazer o nosso print. Vai mandando aí os coraçõezinhos, que eu vou fazer aqui o nosso print. Cadê aquele print maroto? Corações de todos os lados. Gostei desse, ó. Gente, vocês são uns lindos. Tá printando aí pra publicar? Quem publicar eu vou compartilhar, beleza? Quem printar e colocar no story e marcar a gente, eu vou compartilhar no Santa Carona. Não vamos, amor? Vou tentar, tem muito diferente. Gente, então a gente se vê hoje, 9 horas da noite, beleza? Para falar sobre como evangelizar seus catequizandos. Eu espero muito que essas lives estejam te ajudando. Mande suas perguntas na caixinha de perguntas que eu botei hoje, atrasado, mas coloquei, para eu poder responder ao longo do dia. Tá joia? A gente se encontra aqui. Um beijo no coração de todos vocês e tchau!